nos ajudar nessa noite, no entendimento que nós temos que chegar. Aleluia. Tiago, livro de Tiago, capítulo 4, verso 1 e 2 apenas, amém? Diz assim a palavra de Deus: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedis. Interessante que o verso 3, ele ainda fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem em seus prazeres, né? Quer dizer, isso demonstra que Tiago está falando para um povo crente, né? Um povo que crê. Ele fala inclusive de que eles pediam sim, alguns não pediam por timidez, falta de fé, incredulidade mesmo, não pediam nada, não recebiam. Outros pediam, mas pediam mal, pediam errado. As cartas estão sempre endereçadas ao povo de Deus. As cartas escritas são endereçadas aos crentes, né? Só que o texto começa falando de uma outra realidade, que nem parece ser de crente. Ele fala: olha, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Não parece nem coisa de crente, né? Pois é, esse é um dos textos que nós vamos ler, que nós vamos meditar, estudar junto com outras passagens, para construir o nosso entendimento. Vamos lá, Mateus capítulo 15, vamos abrir agora em Mateus capítulo 15, versos 19 e 20. Ó, as criancinhas aí, ó, para ficar aqui, ó, silêncio, entendeu? Para ficar aqui tem que ficar em silêncio, senão vocês vão, ó, tá bom? Amém, crianças? Dá a dica aí, Vinícius. Mateus capítulo 15, versos 19 e 20, diz: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam as pessoas, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Agora 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 ao 3. 1 Coríntios 3, verso 1 ao 3. Amém? Está aí na tela também. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo.
eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Ficou bem em evidência, né? Misericórdia, Jesus. Verso 3 ainda, porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Aí a pergunta. Hebreus capítulo 5 agora, verso 12 ao 14. Hebreus capítulo 5, verso 12 ao 14. Hebreus 5:12 diz assim: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, faça uma oração aí, rapidinho, mas ore mesmo e peça: Senhor, libera uma palavra viva para nós nessa noite. Peça a Deus, interceda por mim e ore por você. Peça ao Senhor que essa palavra possa falar ao teu coração e trazer edificação e transformação pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Ore mesmo, isso. Peça ao Senhor: Pai, nós queremos, Senhor. Queremos receber do Senhor vida pela palavra, transformação. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Libera a Tua palavra, para a glória do Teu nome, Senhor, é que nós pedimos. Amém, amém. Glória a Deus. Amados, a semana passada, né, domingo retrasado, nós começamos a falar aqui sobre o tema do aniversário da igreja, falando sobre a presença que liberta, transforma e vivifica, a presença do Espírito Santo. E falamos sobre como que essa presença do Espírito é algo glorioso, ela é gloriosa, ela é eficaz, ela é necessária na nossa vida, nós precisamos dela, porque essa presença gloriosa, ela traz liberdade. Essa presença do Espírito, ela libera, manifesta a própria glória de Deus. A glória de Deus nos transforma. A presença do Espírito é algo vivificante. Então nós não vamos ler hoje aqui esse texto, né, que nós já lemos de 2 Coríntios 3, onde nós falamos sobre o ministério do Espírito, mas
nele nós temos libertação, liberdade, porque onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Nele existe transformação, porque nós somos transformados de glória em glória pelo Senhor, que é o Espírito. Então o Espírito de Deus nos transforma, nele nós experimentamos a glória de Deus manifesta no Espírito. Nós temos transformação, libertação e vivificação. Ele traz vida onde existia a morte. O Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós precisamos realmente entender essa glória no Espírito, esse poder no Espírito. Nós temos uma necessidade da vida no Espírito, mas existe um problema, existem obstáculos para que possamos experimentar isso. É óbvio que de nada adianta existir, por um lado, existir essa glória, esse poder, esse ministério do Espírito à nossa disposição, e nós até sabemos que ele existe, mas não desfrutarmos, experimentarmos dele, por causa desses obstáculos, por causa do problema que tenta impedir-nos disso. Um deles é a própria ignorância. Como que alguém pode experimentar e desfrutar da liberdade, da transformação e da vivificação do Espírito, se a pessoa nem sabe que está presa, se ela nem sabe que está morta, se ela nem sabe o quanto Deus pode dar e ela não está vivendo? Se alguém não sabe qual é o problema, como que vai buscar e desfrutar da solução? Então, é importante nós entendermos que existe um ministério glorioso, existe uma presença efetiva e transformadora, existem frutos e resultados dessa presença na nossa vida, mas antes de experimentarmos tudo isso, nós precisamos entender qual é o principal problema do ser humano. Qual é o nosso principal problema que se torna um obstáculo? Precisamos saber, entender e remover esse obstáculo. Então eu quero começar a descortinar isso aqui, e eu ainda vou continuar falando muito sobre isso. Existem pelo menos 3 questões principais que são o engano, o orgulho e a concupiscência humana. Existe muita gente enganada, existe muita gente na mentira, existem muitas pessoas que precisam ter um encontro com a verdade de Deus, porque elas estão sendo enganadas. Jeremias, o profeta, ele era alguém muito veemente que profetizava contra o rei de Israel e contra a classe também religiosa, sacerdotes e profetas corrompidos. E ele denuncia algo em uma das passagens. Um dos capítulos registra um brado de Jeremias, quando ele fala
as seguintes palavras: que os profetas da época, eles anunciavam paz, paz, quando não há paz. Ou seja, os profetas da época, eles diziam para o rei que estava tudo bem, que haveria paz em Israel, que os inimigos não iam invadir, que eles não teriam problema algum. Eles só sabiam profetizar para o rei paz e tranquilidade. E Jeremias era o único profeta que dizia abertamente para o rei e para toda aquela classe de sacerdotes e profetas, dizia: não há paz da parte de Deus. Não é da parte do diabo, é da parte de Deus. Jeremias diz: não há paz. E ele ainda diz: vocês curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Vocês estão curando superficialmente, vocês estão tentando enganar, colocar um cal na parede. Antigamente era mais comum isso. Os mais antigos vão lembrar quando a gente tinha uma economia ainda pior do que é hoje. Melhoramos, podia ser muito melhor, poderíamos ser uma nação de primeiro mundo, com toda a riqueza que temos. Ainda somos muito atrasados, mas houve uma época lá atrás em que muitas vezes não se tinha dinheiro nem para comprar uma tinta para se pintar alguma casa, e aí fazia o quê? Comprava cal. Quem lembra disso? Não era? Comprava cal, que era baratinho, pegava o cal, misturava na água, não é? Dava um branco maravilhoso. Taca cal, pinta com cal, dá aquele branco, mas não resolve o problema. Quando começava a bater a chuva, pastor Hélio está até rindo, era ou não era? Era o que tinha, era o que dava para comprar com dinheiro. Era o cal bem baratinho, aquele pó branco que misturava na água, e aí você cobria com cal, era um disfarce. Jeremias fala que era isso que os profetas estavam fazendo. Vocês estão enganando o povo, vocês estão metendo um cal em parede torta. É uma parede torta e vocês ainda estão pintando com cal barato. Está enfeitando, está pintando. Mas Jeremias dizia que Deus ia soprar, ia derrubar tudo, ia arrancar o cal, ia derrubar a parede que eles estavam construindo. Simbolicamente ele estava falando que a nação estava construindo uma vida em mentira e pintando com cal para tentar disfarçar e melhorar. E Jeremias está dizendo: não vai dar certo isso, Deus vai derrubar isso tudo, a vida de vocês não está alicerçada na verdade, vocês estão sendo enganados, existem pessoas sendo enganadas, existem pessoas que se apoiam no orgulho, existem pessoas que vivem na concupiscência. Então deixa eu falar algo, eu vou entrar naqueles textos bíblicos ainda, eu vou voltar a eles. Mas deixa eu falar algo. Se Satanás ele conseguir nos enganar com algum vento de doutrina, com alguma falsa religião, com alguma filosofia humanista, ele vai conseguir paralisar ou atrasar o projeto de Deus em nós, mesmo sem nos tirar da igreja. O diabo não está preocupado se a gente está ou não dentro da igreja, ele está preocupado se a gente está dentro da vontade de Deus.
O diabo não está preocupado se as pessoas estão vindo à igreja, ele está preocupado se elas estão vivendo a verdade. Jeremias profetiza contra profetas. Uma nação religiosa, profetas e sacerdotes corrompidos. Então nós podemos ter um povo religioso, podemos ter pastores, podemos ter sacerdotes e profetas corrompidos, que continuam passando cal em paredes tortas. E na verdade o que nós precisamos é de um choque de realidade que nos remova do engano, do orgulho e da concupiscência. Quem está entendendo? Existem patologias que precisam ser curadas na nossa cultura e sociedade. Estados doentios que estão dentro das pessoas. A cultura, a sociedade é uma expressão daquilo que as pessoas têm dentro delas. Não é algo metafórico assim, externo. Não, cultura vem de cultivo, é aquilo que se cultiva, é aquilo que se pratica. Por isso esse termo inclusive é usado na agricultura, cultura da cana-de-açúcar, cultura da uva, se cultiva determinado produto. Então a cultura na sociedade é aquilo que se cultiva. Então existem patologias na nossa cultura, existe uma cultura, existe um cultivo, existe um alimento de todo tipo de imoralidade. E o problema é que muitas vezes a igreja não confronta isso, ela se amolda, ela cultiva isso também, ela deixa isso se infiltrar. E aí nós vemos então o comportamento dos cristãos, que não é diferente daquele que não é cristão, ou dos cristãos que frequentam a igreja, que não é diferente também daqueles que não frequentam mais, e ainda se dizem cristãos. São patologias, irmãos, que precisam ser curadas. Nós não podemos brincar com isso. Tudo começa pelo indivíduo, passa pelo papel da igreja e da família, e desemboca em todas as esferas de relacionamento da sociedade, mas passa por mim e por você. Ou seja, o que você cultiva, o que nós cultivamos, o que tem dentro de nós, o que nós alimentamos dentro de nós. Irmãos, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se nós nos enchemos de uma cultura maligna, nos enchemos de qualquer coisa, nós vamos falar qualquer coisa. Se nós nos enchemos de lixo moral, nós vamos falar lixo moral. Se nós nos enchemos de qualquer filme, música, série, novela, seja o que for, é isso que vai sair da nossa boca. O que nós cultivamos, irmãos? Passa pelo indivíduo, passa por cada um de nós. Isso entra na família. Qual é a cultura que existe na nossa família? Será que nós oramos como família? Nós temos algum ambiente de oração, de meditação na nossa casa, ou não? É só na igreja que se lê a Bíblia, que se ora. Em casa o que a gente faz? Em casa a gente vê série, vê filme, vê novela, briga, discute, xinga um ao outro, entendeu? E vai vivendo. O que tem dentro de nós, irmãos? A família precisa ser um ambiente onde se cultiva a vida de Deus no Espírito. A família precisa ser o lugar, a casa, nossa casa, precisa ser o lugar onde se ora, onde se lê a palavra.
A igreja, obviamente, precisa ser o lugar onde se prega a palavra, onde se abre as escrituras, onde se ensina a palavra de Deus e mostra qual é o caminho que se deve andar. Mas se até algumas igrejas estão se perdendo, o que dirá famílias? Se até alguns estão desviando a igreja do foco, que é pregar a palavra, a verdade de Deus, e estão pregando qualquer filosofia humanista, e desviando a igreja para um foco social, em primeiro lugar, quando isso é importante, mas não é prioridade. Como que eu sei disso? Os diáconos foram escolhidos exatamente por isso, porque havia uma demanda de necessidades de bens materiais, de divisão, de bens materiais, de alimento, de tudo isso. Isso é importante, mas quando essa demanda, ela aumenta, os apóstolos se reúnem e tem uma direção de Deus. Qual era a direção? Vamos eleger 7 pessoas cheias do Espírito, pessoas responsáveis, maduras, exemplares, para que eles cuidem desse importante negócio. Esse negócio era a distribuição dos donativos, dos alimentos, dos bens que eram doados. E os apóstolos reconhecem, olha, isso é importante, é um importante negócio, a igreja tem que ter esse lugar, esse espaço, mas ele diz, porém nós nos dedicaremos à oração e à palavra, porque isso é prioridade. Então existe algo importante, mas existe algo que é prioridade. Nós não podemos inverter prioridade e chamar algo importante de prioritário. A prioridade dos apóstolos então era se dedicarem à oração e à palavra. Então na segunda-feira agora, irmãos, aonde que eu queria estar? A minha carne queria estar em casa. A minha carne queria estar descansando, dormindo. Mas no meu espírito, eu sabia que eu tinha que estar em oração. E por isso, eu antecipadamente no domingo, eu assumi um compromisso público e disse, amanhã eu vou orar no monte. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque eu assumi um compromisso público para que depois eu mesmo não pudesse fugir dele. Eu sei que a minha carne não quer orar, irmãos. Eu sei que eu não quero na minha carne, mas eu preciso, eu necessito, eu tenho que ir para o lugar de oração, eu preciso tomar, e o reino de Deus é tomado pela força. Os que se esforçam se apoderam do reino. Amém, queridos? A salvação é gratuita pelo sangue de Jesus, mas todas as outras coisas são conquistadas por aqueles que se dedicam, aqueles que buscam, aqueles que oram, aqueles que leem, aqueles que estudam a palavra, aqueles que clamam pelo Espírito. Então nós precisamos realmente ir para Deus e clamar, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais do Senhor. É esse tipo de cultura que precisa fazer parte da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja. Precisamos ser pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus. Ainda que sejamos pessoas caridosas, porque isso também é de Deus, também é importante. Mas a prioridade é a oração e a palavra. Os apóstolos entenderam isso e falaram, imagina se a gente ficar ocupado o dia inteiro distribuindo donativos, nós vamos alimentar as pessoas fisicamente, mas elas vão com todo o alimento perecerem caminhando para o inferno. Elas precisam de voz profética para pregar a palavra, a verdade, para orar por elas, para liberar uma palavra verdadeira, espiritual, ungida e arrancar elas de todo engano. Amém, queridos?
Irmãos, ouvimos aqui no seminário de família com o pastor Marcos Joaquim, somos seres biológicos, emocionais, sociais, mas também espirituais. O fator espiritual é o quarto fator da saúde humana, sendo ele o principal, mas esquecido pelo mundo científico, ou mais especificamente pela OMS. E o pastor Marcos falou sobre isso. A Organização Mundial da Saúde reconhece que o ser humano, ele precisa de todo o cuidado, por ele ser esse ser biológico, emocional e social. Ele precisa de cuidado em todas essas esferas. Ele precisa de um ambiente social saudável, de uma sociedade saudável. Ele precisa emocionalmente estar bem, equilibrado. Ele não pode viver e crescer em um ambiente emocionalmente destruidor. E ele biologicamente, ele é um ser biológico, precisa também de cuidado físico, alimentação, exercício físico, tudo isso. Mas o problema é que a OMS não reconhece o fator espiritual. É um fator também da saúde humana. Se o ser humano não cuidar da sua vida espiritual, fatalmente ele vai sofrer também de doenças pneumopsicossomáticas. Reconhecemos e ouvimos falar sobre doenças psicossomáticas, doenças que têm origem no psique, na alma, e afetam o corpo. Mas a palavra de Deus, ela fala sobre doenças pneumopsicossomáticas. São doenças que começam no espírito, doenças que começam no princípio espiritual, na quebra de princípios espirituais. Toda quebra de princípio espiritual vai trazer algum tipo de patologia, de doença. Então existem pessoas que estão doentes no corpo, que é um resultado de problemas emocionais, que começaram por causa da quebra de princípios espirituais. Pessoas que não aprendem a confiar e descansar em Deus, elas passam a ser ansiosas ao extremo, sofrendo de crises e mais crises de ansiedade, porque elas não conseguem descansar e confiar em Deus. Pessoas que não conseguem encontrar fé para se relacionar com um Deus que age, que está presente, elas vivem com fobias. Pessoas desenvolvem transtornos diversos, porque não conseguem se apoiar na verdade de Deus, que diz para nós claramente: lança sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pessoas que estão quebrando princípios espirituais de santidade, estão sofrendo também de doenças emocionais, por causa de crises, de tantos relacionamentos e aventuras emocionais, sexuais frustradas. São pessoas que estão vivendo presas espiritualmente por causa de experiências malignas, negativas. Irmão, se a gente fosse falar, a gente ia ficar listando uma infinidade de problemas físicos e emocionais que são resultado da quebra de princípios espirituais. Por quê? Porque Deus dá uma ordem, Deus dá um caminho, Deus manda seguir uma trilha, e o ser humano não quer viver segundo a vontade de Deus, e por causa disso ele sofre. Então, irmãos, antes de recebermos tudo aquilo que o Espírito tem para dar, nós precisamos refletir e entender sobre esses problemas nossos, esses problemas humanos. E aqui está o ponto: se isso fosse um problema só lá de fora, fosse um problema só do mundão, a gente estava bem pra caramba. O problema é que isso vem para dentro das igrejas, dentro das famílias dos crentes, quando não vigiamos. Quando nós não vigiamos, nós permitimos com que esses problemas entrem na nossa vida, na nossa família e na igreja. Quando nós quebramos princípios espirituais, quando nós não damos ouvido a Deus,
quando nós vivemos de maneira carnal. Então veja, irmãos, nós lemos 4 passagens aqui, em Hebreus 5, do verso 12 a 14, eu vou de trás para frente, as passagens que lemos. Hebreus 5 diz: pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Tem gente que tem anos de igreja, mas ainda precisa aprender de novo o básico, o elementar. Deveriam ser mestres, deveriam estar ensinando, deveriam ser exemplo, mas ainda tem necessidade de aprenderem, ouvirem de novo os princípios elementares. Ele diz: passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Veja, irmãos, o texto está falando não do ímpio, está falando de gente que pelo tempo decorrido de igreja já deveriam ser mestres, mas ao longo do tempo não praticaram o que ouviram. Como nós não praticamos o que ouvimos, então nós continuamos imaturos, não crescemos, continuamos precisando do leitinho que era para um bebê e não de alimento sólido. O texto então está falando de pessoas que já têm tempo, que deveriam estar em outro patamar, em outro nível. E ele denuncia, dizendo no verso 13: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então tem pessoas que infelizmente ainda são crianças, e alguns infelizmente não é na idade, mas é na maturidade espiritual, são crianças. O alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aquele que não é mais criança, aquele que cresceu, amadureceu, se desenvolveu, atingiu maturidade, ele não é mais criança, ele consegue discernir as coisas, ele discerne entre o bem e o mal, ele discerne entre o espiritual e o carnal. Ele não aceita qualquer coisa, ele não aceita qualquer música, ele não aceita qualquer filme, ele não aceita qualquer cultura, ele não aceita qualquer roupa, ele não aceita qualquer moda. Ele tem um filtro, ele é maduro, ele é espiritual, ele discerne entre o bem e o mal. Ele se alimenta de alimento sólido. Ele não precisa que alguém lembre a ele que ele tem que orar, meu Deus. Se nós como crentes precisamos ser lembrados que temos que orar, nós estamos realmente muito mal. Se nós temos que ser lembrados de ler a Bíblia, nós estamos mal. Se nós temos que ser lembrados de coisas elementares e básicas. Irmãos, o ministério do Espírito é para todos nós. E quando eu falo que o ministério do Espírito é para todos nós, eu estou dizendo que nós precisamos entrar num tempo de ver uma multiplicação de pessoas que vão impor as mãos sobre outros, porque isso é elementar, é básico. Ele fala sobre isso, as doutrinas básicas, imposição de mãos, é básico, é elementar. Nós precisamos entender que através da imposição de mãos, há uma transferência de unção que cura, que restaura, que toca, que liberta, que transfere o poder de Deus para a vida de alguém.
Nós precisamos sair do natural ou do básico e entrar em outra dimensão de fé. Mas como? Se alguns estão ainda precisando de leite? Como? Se alguns ainda precisam ouvir de novo sobre o básico? Como se alguns não praticam? A questão é a prática. Nós podemos sentar aqui anos e ouvir muitas pregações. Nós podemos ouvir muitos pregadores, mas se não praticarmos, irmãos, a gente não se exercita. O exercício físico é pela prática, não é porque eu ouvi, não é porque eu vi um vídeo. Eu só vou ganhar músculo, massa, né, saúde, se eu praticar, se eu exercitar. Espiritualmente é a mesma coisa. Então eu preciso praticar a oração, eu preciso praticar o jejum, eu preciso praticar a devoção a Deus, eu preciso praticar o estudo da palavra. Mas se você praticar, você vai crescer. Se você vai praticar, você vai se desenvolver. As coisas vão fluir na sua vida e vão acontecer. Então nós não vamos ficar dependendo de uma dúzia de ungidos que oram, mas todos vão começar a orar e manifestar o poder de Deus, porque são exercitados, porque tem prática. Então, em nome de Jesus, você pode ouvir os cultos, você pode fazê-lo, lidere 1, 2, 3, raízes depois, você pode vir para a escola bíblica, mas meu irmão, entenda, é prática. Cutuca o teu irmão e fala aí: ei, você é praticante ou só ouvinte? Fala para o seu irmão aí, tu está praticando ou está só ouvindo? É prática. É prática, é prática, prática. Eu preciso praticar a adoração na minha casa, eu preciso praticar a oração na minha casa, eu preciso praticar a leitura da palavra na minha casa, eu preciso praticar a caridade, eu preciso praticar, é prática, é exercício, e eu vou crescendo, eu vou aumentando de fé. Se não tem prática, não tem crescimento, continuamos criança, não se desenvolve, é prática. E aí o 1 Coríntios 3 vai falar: eu porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais. Ele está falando para a igreja. O apóstolo Paulo está falando para a igreja, e está dizendo: eu não pude falar como espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Ou seja, ele está dizendo: eu estou falando para crente, pessoas em Cristo. O problema é que essas pessoas em Cristo ainda são crianças, eles não se desenvolveram, eles não amadureceram, assim como nós falamos em Hebreus. Os apóstolos reconheciam que dentro da igreja existiam pessoas atrofiadas, sem maturidade, infantis, gente que não estava preparada para alimento sólido, gente que a vida inteira pediu oração e nunca fez oração por ninguém. Gente que a vida inteira passou na igreja, mas não sabe falar alguma coisa de Jesus para alguém. Você não precisa ser um pregador eloquente, não precisa levantar num ônibus para falar para todo mundo, como aquela jovem fez. Levantou dentro do ônibus, cheio de medo, vergonha, mas levantou porque o Espírito Santo estava falando, estava mandando. Levanta e fala. Olha quanta gente aí, por que você não fala? As pessoas estão saindo do ônibus e você não fala. E ela, nervosa, com medo, levantou e falou. Mas tem muitos de nós que às vezes já poderíamos estar fazendo isso ou mais do que isso, mas não praticamos, não obedecemos quando recebemos uma direção do Espírito e continuamos atrofiados. Mas pior do que isso, irmãos, é que pessoas carnais, crianças em Cristo,
Ele diz: eu lhes dei leite para beber, não pude alimentar com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. E ele, olha o que ele diz: nem ainda agora podem. Nem agora, depois de tanto tempo, vocês ainda não podem suportar um alimento sólido, porque vocês ainda são carnais. Aí ele vai apontar pelo menos alguma característica, não todas, mas alguma. Ele diz: olha, se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Se ainda tem ciúmes e brigas, vocês são carnais, estão conforme padrão humano. Como que nós podemos fazer parte de um reino onde existe ciúme e briga, irmãos? Não dá. Diga aí, não dá. Fala para o teu irmão. E eu falo isso com temor no meu coração, porque eu sei que eu tenho uma responsabilidade sobre a igreja de Deus, e eu não quero que na nossa igreja local, igreja Carisma, existam pessoas briguentas, ciumentas, invejosas. Eu não quero que aqui existam pessoas assim, amém? Mas só que, para além da nossa igreja local, existe uma responsabilidade minha e dos pastores, que não podem ter ciúme uns dos outros. É um outro patamar, é um outro nível. E a maior vergonha que tem é quando você vê pastores brigando. Como é que vai se esperar que as igrejas, que os membros, que as ovelhas, elas não briguem, elas não tenham ciúme nem inveja, se às vezes se vê pastores brigando por ciúme, por inveja, disputando quem sabe mais, quem tem mais ovelha, que está tirando minha ovelha. Ah, meu Deus! Esses dias a gente viu na rede social um pastor conhecido falando e denunciando que tem pastores que estão tirando obreiros e gente de peso de outras igrejas a preço de dinheiro. Estão comprando pastores, cantores de outras igrejas, oferecendo um salário melhor e tirando de igrejas. Eu falei: meu Deus, que horror, que vergonha, que triste. Mas ao mesmo tempo, irmão, será que o pastor que está falando, ele está denunciando sinceramente, ou ele está também se doendo de alguma forma? Porque para eu tornar isso público, irmão, eu não sei nem se eu quero fazer um negócio desse. É vergonha. É uma vergonha eu trazer isso a público, para até não crente ver e olhar publicamente e dizer: olha lá os crentes lá, ó. Que vergonha, até eles estão brigando entre eles. Era para ser um povo unido, era para ser um povo um só. Como é que eu vou brigar, irmãos, com outra igreja, com pastor de outra igreja, com outra denominação? Eu não me importo, eu não quero brigar, eu quero que o reino ganhe, eu quero que o reino cresça, e cada um vai dar conta de si diante de Deus. Eu vou dar conta do meu povo, e ele vai dar conta do dele. Então eu não quero falar nada por ciúme ou por inveja. Eu quero falar, se for para denunciar, o que a palavra de Deus diz, e que as pessoas possam estar no erro. Aí sim, eu preciso ter uma motivação santificada e correta. Amém, querido? Por quê? Porque com os apóstolos foi assim também. Os apóstolos vinham caminhando com Jesus, e eles vinham discutindo entre eles quem era o maior. Olha que classe!
Até então, né? Porque eu sei que os apóstolos se tornaram referência de cristianismo para todos nós. Tá? Eles vão julgar, eles vão liderar as 12 tribos de Israel. Olha, quem sou eu para falar dos apóstolos? Quem sou eu? Mas antes deles experimentarem o quebrantamento e o impacto do Espírito Santo, meu Deus, eles eram um retrato do que nós somos muitas vezes. Mesquinho, egoísta, brigão, orgulhoso e crente. Só que é um crente carnal, que não põe em prática, só ouve. Então o tempo não resolve nada, o que resolve é a prática, é a obediência. É isso que resolve. Quem está entendendo, dá um amém para eu saber que você está aí. Então, os discípulos vinham lá discutindo quem era o maior entre eles. E Jesus, percebendo isso, vai lá e repreende a eles. E mostra uma criança e diz aqui, ó, vocês tinham que ser como criança. Para com essa palhaçada aí. Mas o negócio estava tão feio que a mãe de 2 deles vai lá para Jesus e fala: Senhor, eu queria te fazer um pedido. Qual? Eu queria que no teu reino colocasse os meus filhos, um sentado à tua direita e outro à esquerda. Ela queria os 2 filhos no lugar de evidência. Bota os meus filhos lá para aparecer em evidência do teu lado. E Jesus vira e fala: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Em outras palavras, Jesus está falando: olha, esses lugares mais altos estão separados para aqueles que aqui forem mais humilhados, porque os humildes serão exaltados. Então esses lugares altos, irmãos, são para os humilhados, porque os humilhados é que serão exaltados. Mas quantos de nós queremos ser humilhados? Que nada, a gente não quer isso. Então, irmãos, quando nós entendemos o reino, a nossa mente tem que mudar, e nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo, transicionar a nossa mente e inverter a lógica. Na lógica do reino, na lógica de Cristo, Paulo entendeu isso e disse: eu tenho prazer nas tribulações, naquilo que me enfraquece, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Eu passei a ter prazer no que me atribula, no que me humilha, no que me abate. Ele inverteu a lógica. Ele passou a ter prazer naquilo que enfraquecia ele. E ele disse: é nessa hora que eu estou atribulado, enfraquecido, sem comida. Nessa hora, qual é o meu recurso? É buscar a Deus, é me aproximar de Deus. Então aí eu me torno mais forte ainda, porque eu vou para Deus. Nós não queremos isso, irmão. Nós não queremos isso. Não é isso que é o nosso prazer. Nós não entendemos essa lógica do reino. Nós queremos estar sempre numa posição de conforto, numa posição cômoda, sendo o tempo todo exaltado. Mas Deus vai tratar a nossa vida para que a gente entenda os valores do reino. Os humilhados é que serão exaltados. Precisamos aprender a sofrer afronta, humilhação. Precisamos aprender a abrir mão de ciúmes, brigas, invejas. Isso é carnalidade. Isso é padrão humano. Se nós ainda estamos no padrão humano, se ainda tem brigas entre nós, ciúme, inveja, se ainda tem imoralidade sexual, se a nossa vida ainda é assim, meu Deus, o odre não está preparado para o vinho novo que Deus quer derramar. Então Mateus 15 vai dizer: é do coração que procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, brigas, ciúme, fofoca, inveja, intriga. São essas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina.
Os fariseus estavam preocupados se os discípulos lavavam a mão antes de comer. Era regra de santidade entre os fariseus, lavar a mão para comer. E eles criticavam Jesus e os apóstolos. Eles não lavam a mão antes de comer. Que pecado horroroso. Enquanto isso, do coração deles tinha o quê? Ciúme, inveja, briga, homicídio, adultério, imoralidade, furto, falso testemunho, maus pensamentos. E o grande problema era lavar a mão antes de comer. Coavam o mosquito e engoliam o camelo, como diz a expressão bíblica, né? Que loucura isso! É do coração. Então, nós nos convertemos, amém? Somos crentes em Jesus, amém? Mas o nosso coração está aí ainda, a nossa mente está aí ainda, é o coração humano, a mente humana ainda, está aí. Só que do outro lado tem a mente espiritual, e eles estão brigando entre si. E aí, o que vai prevalecer? Essa aqui é a questão. O que vai prevalecer? O que nós alimentarmos é o que vai prevalecer. A boca fala do que o coração está cheio. Jesus ia andando, a multidão ao redor dele, e de repente uma mulher vem e toca nele. Quando a mulher toca nele, aquela mulher com fluxo de sangue, ela é instantaneamente curada. E Jesus vira e fala: alguém me tocou. Os discípulos perguntam: como? Você pergunta se alguém te tocou, a multidão te espreme de um lado para o outro. Ele: não, alguém me tocou, porque eu percebi que de mim saiu virtude. Alguém me tocou diferente. Aquela mulher tocou com fé e extraiu a virtude que havia nele. Mas eu não quero falar sobre a fé da mulher, mas sobre a virtude que estava nele. O que tem dentro de mim e de você? Será que tem virtude como havia nele? Quando ele foi tocado, saiu dele virtude, porque nele havia virtude. Nele havia poder, havia virtude. Será que tem isso em nós? Então nós precisamos, de fato, nesse aniversário, provocarmos o céu e buscarmos um arrependimento e uma transformação na nossa vida, até que haja virtude em nós, glória de Deus em nós, e isso seja liberado, até que a nossa carnalidade seja vencida. Porque se ainda formos carnais, se ainda formos um odre velho, não tem espaço para o vinho novo. Tiago 4 vai dizer: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês crentes? De onde procedem guerras e brigas? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Prazeres que estão em conflito, porque o nosso espírito quer Deus, quer buscar a Deus. Irmãos, eu fui para o monte, irmãos, e lá eu fui renovado. É claro, o meu espírito quer Deus, o meu espírito quer orar, o meu espírito quer meditar na palavra. Mas eu tive que travar uma batalha com a minha carne, levantar e dizer: eu vou. Passei o dia, uma guerra, sono, dor de cabeça, foi assim. Mas eu sei que o meu espírito foi renovado, e é por causa disso que eu estou pregando aqui a palavra do Senhor. Amém, queridos? Você está entendendo isso? Os prazeres estão em conflito dentro de nós. Então ele está falando para crentes. Por quê? Porque o não crente não tem conflito, ele só tem prazer, só tem carne, não tem conflito. O crente tem conflito, conflito da carne contra o espírito, amém? Então o crente está nesse conflito.
Há uma nova natureza espiritual e há uma velha natureza carnal. Eles estão em guerra, em conflito. Você precisa vencer, você precisa ter virtude dentro de você. E aí ele fala: vocês cobiçam, nada têm, matam, sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e fazer guerras. Ele está dizendo: vocês não vão chegar a lugar nenhum, nós não vamos chegar a lugar nenhum, se nós vivemos guerreando contra pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue, amém, queridos? Se nós vivermos em guerras, em lutas, se nós vivermos em inveja, se nós matarmos as pessoas dentro de nós, porque isso também é homicídio. Assim como o adultério não precisa ser o ato consumado, mas o ato desejado na mente, assim também o homicídio, quando nós matamos pessoas dentro de nós, nós somos homicidas. A Bíblia nos fala isso em outra passagem de maneira clara e categórica. Então ele está dizendo: se nós como crentes matamos, sentimos inveja, cobiçamos, nós não vamos ter nada, não vamos chegar a lugar nenhum, não vai acontecer nada, não adianta pedir, nós vamos pedir errado e não vamos receber nada. Ou seja, tudo aquilo que o ministério do Espírito quer fazer, ele encontra uma barreira, um obstáculo. E o obstáculo está no nosso coração, na nossa carnalidade, na nossa mentalidade, na nossa cultura mundana, carnal, humana, diabólica. Mesmo sendo crentes, nós podemos viver nesse atraso, podemos viver crentes como criança, crentes que não amadureceram, não cresceram, crentes que não vivem no Espírito, vivem na carne, crentes que não se desenvolvem, crentes que não avançam. Esse tipo de gente compromete o fluir do Espírito, o ministério do Espírito, e eu não quero ser esse tipo de gente. E quem não quer também, eu convido a se colocar de pé junto comigo e orarmos. Queria chamar o pastor Roberto aqui para orar conosco, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor, e vamos juntos orar, amém? Quem quer? Quem quer? Quem quer vencer o obstáculo, vencer a carnalidade, vencer o seu coração e ser cheio do Espírito e viver no ministério do Espírito? Quem quer liberar virtude? Oh meu Deus, aquele que tem virtude dentro de si, quando é ofendido só tem virtude para dar, recebe uma ofensa e só sai virtude dele. Eu quero isso, meu Deus, me ajuda. Quem quer isso também? Levante a sua mão comigo aí. Oh meu Deus, levanta a sua mão e diz: Deus, me tira da carnalidade, me tira da carnalidade. Oh meu Deus, me ajuda a vencer. Eu me humilho, me arrependo. Eu não quero parar no tempo, eu não quero ser ouvinte, mas praticante da palavra. Peça isso para Deus, porque eu quero ser cheio do Espírito.